Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite a todos. A paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Já está ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite, Amanda, Alessio. Boa noite, Amanda. Boa Prazer noite. tê-la aqui conosco mais uma vez. Nossa Boa noite, convidada de Alessio. honra hoje. Boa Com noite, certeza, Verinha. É né, um prazer Amanda? estar aqui com vocês. Com certeza, né, Alessio? É uma grande honra, como diz a nossa companheira Célia, né? Prazer e Isso aí. honra ter a Amanda aqui conosco, né? E a Célia também. É isso aí. Célia, Maria Martins, que já está com a gente, e mais os nossos amigos que vão entrar aí. É isso aí, Maria Verinha. Martins e todos os nossos amigos, né? Companheiro, que entram no programa gravado ou também ao vivo, né? É um grande prazer estarmos aqui para essa reflexão que nós já estávamos conversando antes, né, Amanda? Como são textos assim que para nos acordar mesmo, né? É um despertar mesmo, né? E como o Alessio já comentou, vamos, né? Fazendo a nossa preparação, mas antes disso, vamos ler, para nos harmonizarmos, de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Item 2. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo? Tens experimentado os reflexos que intoxicam seu corpo espiritual e desce para os níveis físicos, em forma de doença, das mais variadas espécies? Chegou a hora de você experimentar o amor como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida, por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos paixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Bom, acho que tem pouca coisa para comentar aqui, porque o texto já nos diz tudo, né? Para virarmos o botão, deixarmos de aquelas situações negativas, de comentar. Temos até uma frase, né, no nosso curso do Aprendizes da Nossa Casa, né? O mal não merece comentário. Então, significa que nós precisamos realmente deixar, né,
essas palavras, esses pensamentos, essas ideias negativas de lado e buscar o lado positivo, como ele vem aqui, né, o De Luca falar para nós, que a gente mude o botão, né? Que a gente mude a sintonia, porque quando estamos negativos, vamos trazer para o nosso ser, né, para o nosso espírito, para a nossa aura, para o nosso corpo também, que vai refletir isso. Quando estamos no positivo, a mesma coisa, né? Porém, só coisas boas que vai estar em nossa volta, né? Aquela vibração boa de amor, de carinho, de perdão, de bondade. Então, que precisamos, de fato, buscar virar o botão. E vamos conversar muito sobre isso essa noite, né? Veja que nada é por acaso. Pensamento positivo, sintonizarmos com os bons espíritos e estarmos, né, buscando cada vez mais a nossa melhora, a nossa transformação. Não é mesmo, Alessio? É verdade, Verinha. Parece que é combinado mesmo, né? Porque é uma bela reflexão que nos conecta aí diretamente com o tema de hoje, né? Das tentações para resistirmos, né? É tão difícil, né? Resistir às tentações. Parece que a gente tem uma tendência de nos sintonizarmos mais facilmente com as coisas negativas, né? Às vezes a gente está vendo, escolhendo uma série na Netflix, alguma coisa assim, ler um livro, e quando tem falando de coisas boas, parece que não é tão atrativo, mas quando tem lá um crime, uma reportagem de alguma coisa ruim, parece que a gente fica mais tentado a querer ver, a nossa curiosidade é aguçada. Então, percebam como que a tendência da gente se conectar com as coisas negativas é muito fácil, né? Mas tem uma explicação também, e a gente vai falar no decorrer da noite, né? O porquê disso. Mas vamos assim, então, refletindo nesta mensagem, né, que nos traz a importância de nos lembrar que quem tem um controle da sintonia da nossa estação somos nós, né? Assim como uma estação de rádio, assim como uma televisão, que nós podemos sintonizar naquele programa que mais tem a ver conosco, a nossa mente também funciona dessa forma, né? Nós temos o controle. Então a gente precisa tentar mudar, né, esse controle, essa sintonia daquilo que nos faz mal, daquilo que nos faz despertar sentimentos ruins e tentarmos nos sintonizarmos com coisas boas, com coisas construtivas, com coisas que vai nos melhorar. Então, assim, juntamente com essas energias de paz, de amor e de luz, vamos cumprimentando e nos sintonizando, né, como falamos, com a energia boa, a energia do nosso mentor, o mentor espiritual de cada um de nós aqui presentes, os mentores dos nossos lares, os mentores aqui do nosso programa, eu, você, Emmanuel, meus mentores também da Rádio Web Cristo Consolador, também agradecendo por todos os nossos amigos aqui encarnados que nos ajudam, juntamente com o plano espiritual, a levar esses programas, esses e tantos outros programas da nossa rádio ao ar, nos trazendo esse pão material e também espiritual diariamente para nós. E vamos assim, agradecendo também a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, ela que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos protegendo com todo amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de aflição, que possamos sentir esse seu manto protetor, que nos aquece a alma, nosso espírito, nos fortalece de dentro para fora, nos dando com todas as condições de nos levantarmos e seguirmos firmes adiante.
ela já nos conduz na presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que a Ele agradecemos por tudo que Ele fez por nós, pela humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros, que possamos também mirar no seu exemplo de vida e estarmos nos transformando de dentro para fora, deixando o homem velho de lado, partindo para uma nova era, uma nova forma de pensar a vida, pensarmos na vida futura, que todas as nossas ações de hoje irá refletir numa vida lá na frente. Então, assim como a mensagem inicial nos diz, que possamos focar nas coisas boas da vida, plantarmos boas sementes, para que lá na frente possamos colher coisas boas, coisas positivas, que irá nos ajudar nessa nossa reforma interior. Agradecemos, e Ele já nos conduz na presença do nosso Pai Maior, Criador, que diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pelas sucessivas reencarnações, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim, agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que Jesus nos ensinou quando Ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. E assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e assim já vamos envolvendo em muito amor e muito carinho a nossa companheira Vera Costa, para que ela possa proceder com a leitura e com a explanação inicial do tema da noite de hoje, e possamos estar todos nós bastante receptivos para fazermos as nossas reflexões. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dando continuidade no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, coleção Fonte Viva, e é uma fonte viva mesmo, né? Que nos alimenta mesmo esses textos. O item de hoje é o 101, Resiste à Tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todas as matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rodam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes os espreitam de novo, compelindo a porfia da batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram
toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Nossa, fantástico esse texto, né? Nos traz uma grande realidade, né? Traz para, assim, cair nossa ficha de como somos, onde estamos, em que momento da nossa, vamos dizer assim, caminhada estamos. Ele coloca muito bem que nós estamos já dispostos, né, a buscar, a melhorar, porém, estamos tentando caminhar na luz, mas temos séculos, né, de sombra. E essas sombras é que está, assim, meio que nos segurando, né, que nos auxilia, vamos dizer assim, né, dá uma forcinha para a gente não resistir às tentações, porque muito desses males ainda estão muito vivos, né? Dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro das nosso dia a dia ali, nossos íntimos, né? Fazem parte ainda, né? Por isso não resistimos a algumas, né? Vamos ser boazinho conosco, né? Algumas tentações, né? São algumas, né? Então, veja o quanto é importante, como ele bem coloca, né? Esse autoconhecimento, né? Como nós temos, né? Nós estávamos comentando antes de iniciarmos o programa, nós temos no curso, né, da nossa casa, CAI de Guaianazes, do Aprendizes, que nos traz essa questão, né? Da gente ir se conhecendo, né? E vendo de fato quem somos, né? Nos descortinando, né? No livro Jesus no Lar, tem um texto que fala sobre isso, né? Os descobridores do ser humano, né? Para a gente ir se descortinando mesmo, para a gente vendo, de fato, quais são os nossos pontos, né? E quais pontos já dão condições da gente estar tocando, da gente estar nos modificando, como o próprio Emmanuel diz, né? Não somos bons, mas já conseguimos fazer coisas boas. E esse conseguir fazer coisas boas já vai nos auxiliando, né? Nessa grande transformação e nos dando suporte para que a gente não caia nas tentações. Né, Amanda? Impressionante como as mensagens elas casaram certinho, né? A mensagem inicial e essa, quase que complementando mesmo uma outra, para a gente lembrar o quanto que nós somos falhos, mas o quanto que nós temos esse amparo também. E por vivermos aí séculos e séculos no erro, na escuridão, em maus hábitos, logicamente a gente vai, como o Alessio comentou, está mais tendencioso a ceder. É mais fácil ceder do que resistir. A gente tem esse instinto animal muito vivo em nós, né? Tanto que é mais difícil para muitos de nós, às vezes há uma briga, uma discussão, a gente ser a pessoa que apazigua, uma pessoa que vai por um caminho diferente da massa, né? Do que faz a maioria.
justamente porque a gente está acostumado a seguir esses instintos até inconscientes mesmo, que a gente não percebe. Por hábito, a gente já é do time do a briga, eu quero ver. A fofoca, eu vou reproduzir, né? Aconteceu alguma coisa, eu vou me apegar ao negativo, ao problema, eu vou culpar o outro, eu vou fazer ali, de alguma forma, com que eu me sinta mais confortável com esse tipo de atitude. E o texto, ele fala disso, né? Que a gente tem condição, inclusive, acho que o título dele, Resiste à Tentação, é quase que um convite mesmo, né? Da espiritualidade. Resiste, a gente consegue resistir. Não é fácil essa resistência, a gente precisa ir contra esses instintos, essas vontades, porque é muito mais fácil a gente ir pelo caminho que a gente entende que é mais curto, né? Só que a longo prazo, pensando na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual, fazer essa separação do caminho que vai nos favorecer a longo prazo é importante. Então, os nossos instintos, eles estão relacionados aos prazeres fáceis, né? Às tentações, ao que nos deixa mais confortáveis, mais felizes e satisfeitos, mas é uma coisa tão momentânea que é quase como a gente ter uma compulsão por comida e eu vou comer bastante, muito, 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 e passou 2 minutos que eu terminei a refeição, eu já me sinto insatisfeito, porque eu vi que eu fui completamente impulsivo e aquilo não conseguiu trazer uma sensação de bem-estar a um longo prazo. Foi uma coisa bem irracional e do momento mesmo. Então, a gente tem esse amparo, né? A espiritualidade, como a Verinha comentou, na escola de aprendizes, na doutrina, né? O Alessio deu exemplo aí dos filmes, das séries, a gente tem na parte de artes também uma série de amparos para tentar manter a nossa mente numa sintonia melhor. E é claro que vamos oscilar a todo momento, porque somos bastante falhos, a gente passa por esses altos e baixos ao longo do dia, ao longo da semana, temos as nossas provações, e às vezes, além das provações, a gente tem essas tentações, que aí a gente às vezes faz o compromisso conosco mesmo, né? Eu tô nessa aí de, vou tentar diminuir o doce. Eu como bastante doce, eu venho de uma família de diabéticos, e aí eu vou diminuir o doce. E aquela tentação do doce depois do almoço? Aí, às vezes, eu não consigo diminuir o doce 100%. Eu falo, então eu vou comer menos. Ao invés de eu comer X quantidade, eu vou cortar pela metade. Ou então, dia sim, dia não. E assim a gente vai tentando fazer algo diferente, porque a mente já está tão habituada que às vezes nem precisa, mas ela sente a falta. Ela fala, e cadê o doce? E depois do almoço, cadê o açúcar? Para dar uma levantada. Então, esses hábitos, às vezes, a gente tem, assim, por naturalidade e não percebe quais são os que nos prejudicam de alguma forma. Sejam hábitos físicos, né? Mentais, emocionais. Então, o texto, ele fala também do bem sofrer, que é usar o raciocínio para a gente conseguir chegar a melhores soluções. Não estamos dizendo que o sofrimento a gente vai passar por ele sorrindo e contente, né? A gente já tem essa tendência a buscar a zona de conforto naturalmente. Na nossa vida, a gente é meio que programado para tentar estar confortável. Mas ainda assim, se eu passo por dificuldades e eu consigo, pelo menos, respirar, dar uma acalmada, bem, o que eu posso fazer? Qual a saída que eu tenho? Eu tenho essa saída, então eu vou tentar ir por ela. Olha, a partir daqui eu já não consigo mais, aí já não é comigo, aí já é com o universo, aí de repente os espíritos podem me auxiliar, eu vou criar uma corrente positiva ao meu redor, para ver se eu recebo inspirações de amigos, de colegas, da família, do meu chefe, de alguém do trabalho, para que as coisas se solucionem de uma melhor forma. Então, acho que o bem sofrer, ele está relacionado a isso, a gente conseguir ter um pouquinho de paciência com o tempo das coisas, para tentar resistir essas tentações de alguma forma, né? Então, a gente estava até conversando antes do programa começar, né, Verinha? Sobre os sinais que a gente recebe também da vida, de nós mesmos, quando as coisas às vezes estão indo por um caminho mais difícil, e aí o nosso corpo, a nossa mente já nos dão alertas de diversas formas de que, olha, cuidado com esse caminho aqui, esse caminho pode não ser tão positivo. Vamos
pensar direitinho, reflete, calma, vá com calma. E isso é importante, porque esses sinais, eles mostram que, de alguma forma, a gente conseguiu já internalizar alguma coisa, mesmo que muito mínima. O nosso mentor está do nosso lado, nos intuindo, é o nosso corpo que sente algum tipo de baque, fala, não faz isso, cuidado, e a gente sente aquela intuição, aquela inspiração para tentar agir de alguma forma diferente. Então, estar atento a esses sinais pode também ser uma fonte de auxílio para a gente tentar, dentro do possível, ir resistindo a essas tentações que tem a todo momento, de todas as formas possíveis, e são caminhos sedutores, né? São caminhos que a gente olha e fala, olha, cuidado, porque isso é ilusão, não é exatamente o que parece, é aquele cenário que, muito impressionante num primeiro momento, como eu dei o exemplo aí da comida, parece muito legal, e depois você pensa, por que eu exagerei? Mas por que eu fiz isso? Eu sabia que eu ia ficar mal, que depois eu ia ficar sentindo mal-estar, e ia sentir algum desconforto, e essa digestão vai ser mais difícil. Então, a gente pode ter esses sinais e buscar por eles, conforme as situações forem aí tranquilizando, a gente respira e pede, né? Eu acho interessante que até no Evangelho, na parte lá de coletânea de preces, tem uma parte que fala disso em específico, né? Estava dando uma olhadinha lá no capítulo 27, na parte da coletânea, no item 20, tem pedir a força de resistir a uma tentação. Então, a gente pode se apegar, e é um caminho muito importante, se apegar à leitura, se apegar a esse conhecimento, às orações, para a gente, no momento aí de mais fragilidade, lembrar que a gente tem esses recursos. Às vezes a gente não usa, mas eles estão disponíveis. É esse contato direto com o alto, é uma leitura que vai desviar a minha mente daquilo que vai, de repente, fazer eu tropeçar no caminho, ou falar algo que não deveria, fazer algo que depois eu vou me arrepender, e assim por diante. Não é mesmo, Alessio? Exatamente, Amanda. Amanda e Verinha, como vocês muito bem explanaram, né? É como aquela frase que diz: tentação é quando a mente proíbe, mas o corpo desobedece. E por quê, né? Por que o corpo desobedece? Porque aquilo que falou da primeira mensagem, por causa da sintonia, né? Então, assim, nós estamos meio que sintonizados naturalmente com essas centenas, talvez milhares de existências anteriores, em que aquilo que a gente vê hoje como uma tentação, como uma coisa negativa, para nós durante muito tempo foi normal. Então era normal agredir, era normal destratar as pessoas, era normal a vida ser banalizada de uma certa forma, era normal não termos controle sobre alimentos porque não tínhamos o conhecimento. E então essa sintonia que a gente teve durante muitas existências, como a gente falou no começo, que tem a explicação, essa sintonia ela faz com que a gente tenha essa tendência hoje, né? Então, assim, além da gente ter tido toda essa experiência anterior, ela também nós sofremos influências, né? Tem aquele questionamento, né? O quanto que nós sofremos de interferência dos espíritos, e a resposta vem o tempo todo, né? Então, o tempo todo nós somos assediados por espíritos que nos querem desviar do caminho, nos manter preso a essas coisas ruins. Mas olha que interessante, o título de hoje, né, já vem falando resiste à tentação, e a passagem lá que a gente viu, né, logo no comecinho ali, já nos traz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, que é uma passagem de Tiago, né? O que Tiago quis dizer? Por que bem-aventurados os que sofrem a tentação? Parece um contrassenso, mas não é. Porque quando a gente passa a entender
que nós estamos sofrendo uma tentação, significa que nós já evoluímos. Significa que a gente, pelo menos, nós temos a consciência que aquilo não é legal. E o primeiro passo para a gente melhorar é reconhecer que a gente está errado. Porque durante todas essas existências anteriores, a gente fazia por natureza, porque era o normal. Então, se eu acho que não tem nada de errado com aquilo que eu estou fazendo, não tem por que eu mudar. Então, bem-aventurados, ou seja, bem-aventurado significa feliz, né? Feliz daquele, né? Bem-afortunado, né? Na palavra aí mais contextualizada, feliz daquele que sofre a tentação, porque quando eu percebo que eu estou sendo tentado, é porque eu sei o diferencial que é o certo e o que é o errado. Então, hoje, quando a gente come aquele brigadeirinho a mais, a gente sabe. Também veio de família diabética e a gente sabe muito bem, né? O que pode e o que não pode. O que deve e o que não deve. No ambiente de trabalho, né? Quando a gente é tentado a falar mal de alguém, principalmente o chefe, né? Tem coisa mais gostosa do que falar mal do chefe? Principalmente pelas costas, porque aí é mais legal, né? Então, hoje a gente sabe, né? Quando a gente tem ali uma oportunidade e a gente acaba alfinetando alguém, que a gente está se vingando de determinada pessoa, mas a gente já fala que é justiça. Hoje a gente tem a consciência, fala, opa, né? Pisei no tomate, não devia ter feito. Por quê? Porque a consequência vem depois. Tudo aquilo que a gente faz, o próximo, seja consciente ou inconsciente, seja na ingenuidade ou seja na malícia, a conta chega, a conta vem. Então, bem-aventurado de nós quando entendemos que estamos sendo tentados, porque já sabemos diferenciar o que é certo e o que é errado. E quando a gente sabe o que é o certo, fica mais fácil da gente fazer essa reforma interior. Mas, como a Verinha colocou a questão das nossas escolas de aprendizes, a gente tem que tomar cuidado, porque muitos de nós confundimos o curso de aprendizes com o curso para santo. Então é natural que a gente comece a estudar, comece a entender essas coisas, comece a fazer os exercícios. Muitas vezes a nossa família cobra, né? Às vezes a gente dá uma escorregada, dá uma resposta mal dada. Aí o pessoal fala, é isso que você está aprendendo lá no centro? E a gente fala, né, educadamente, lógico, né? Fala assim, não estou fazendo curso para santo, não. Porque às vezes a gente mesmo se cobra. Às vezes a gente dá uma escorregada, né? Fala, puxa, né? A gente comete alguma coisa que não está legal, mas é para isso que a gente está lá. Para isso que a gente está aprendendo. Não é para ser santo da noite para o dia. A gente vai chegar nesse estágio também. Mas nessa vida, nessa existência, até ontem, como a Vera colocou e a Amanda também, né? Se até ontem nós estávamos vivendo na luz, nas trevas, longe da luz, agora eu quero ser a luz do mundo, né? Numa única existência. Não, é um processo de transição demorado, né? E a gente tem toda a eternidade para poder fazer. Agora, é óbvio, né? Não é por causa disso que eu também não vou ter pressa para melhorar. Quando a gente tem a consciência que nós estamos pisando na bola, aquilo nos incomoda de uma forma muito maior. E é aí que nos impulsiona a sermos melhores. E Emmanuel, nessa mensagem dessa noite, ele nos traz esse convite mesmo. Fala, olha, vamos entender essas tentações para que possamos fazer essa escolha. No Pai Nosso, quando a gente ora, né? Eu até frisei quando a gente estava fazendo a preparação, não nos deixarmos cair em tentação. Quando a gente ora isso, a gente está pedindo justamente essa análise, essa frieza para Jesus, para, olha, não nos deixeis cair em tentação. Como que eu vou fazer isso? Por duas coisas. Primeiro, que Jesus, né, que a espiritualidade nos ajude a identificar isso como uma tentação e que me ajude a fazer a escolha correta. Então, quando a gente ora isso, é isso que a gente está pedindo. A gente não está pedindo para que não ocorra a tentação. A gente pede para que nos livre dessa forma. Como que eu vou me livrar dela? Eu não tendo? Não, porque eu preciso que ela tenha, preciso que ela ocorra. E na mensagem fala isso, né? Nós precisamos das nossas tentações. Por quê? Para identificá-las e resisti-las.
O que é resistir? Tomar a decisão correta. Não vou fazer. Ah, por quê? Porque é errado. Né? Quantas vezes aqui, a gente trabalha no mercado financeiro, quantas tentações não aparecem para que a gente possa fazer algo de errado, né? Mas quando a gente tem essa consciência, fala, não vou fazer, porque é errado, simples assim, é fácil, não é difícil, né? Agora, quando a gente faz e acha que aquilo está tudo bem, está tudo certo, é mais difícil, porque aí nem é uma tentação, faz parte da nossa índole. Se a gente não encara aquilo como uma tentação, é porque aquilo já está enraizado na gente. Então, mais uma vez, né, bem-aventurado quando a gente identifica que estamos sendo tentados, e nós sabemos por quê, pela nossa sintonia e pela influência dos irmãozinhos, mas também feliz de nós que possamos, além de identificá-las, resisti-las. Então, o nosso trabalho, o nosso processo de evolução é isso, é identificar para diferenciar o certo do errado e, no segundo momento, optar pelo correto. Essa é o caminho, né, que vai nos levar à evolução. Certo, Verinha? Ah, certo. Vocês poderiam estar falando, porque a gente vai se alimentando, né? Dessas reflexões, ótimas reflexões mesmo. E Emmanuel já traz também para nós, né? Ele coloca no texto que nós não seremos dispensados dessas tentações, nesse caminhar nosso, né? Nessa condição evolutiva na qual nos encontramos. Nós não seremos isentos, né? E por que nós ainda sentimos essas tentações? Porque essas questões ainda, esses germes, né, vamos dizer assim, ainda está muito dentro de nós, né? Questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então, esses sentimentos, assim, esses vícios, esses defeitos, ainda fazem parte, né, de nós, esses germes terríveis. E aí a gente sofre essa tentação, porque se nós não tivéssemos essas questões ainda dentro de nós, iríamos passar tranquilamente, nós não iríamos sentir como tentação, como uma coisa que está passando por nós. Como tem aquele exemplo do livro do Nosso Lar, né? Que o André Luiz tem um ataque lá de estrelismo, né? E ele chega a ser grosseiro com aquela que estava ali auxiliando os irmãos, né? E ele fala, eu não faço isso, eu sou médico, né? E veja que ela já não tem mais nenhum germe dessas coisas. Então, para ela, quando ele pede desculpa, ela fala que não precisa pedir desculpa, porque só se pede desculpa para aquele que se sentiu ofendido. E ela não se sentiu ofendida. Então, ela já não tem mais aquele germe dentro dela. E nós não, nós ainda temos, né? Então, nós pedimos desculpa, nós queremos a desculpa, nós queremos que as pessoas se peçam perdão, nós queremos gratidão eterna, né? Nossa, ajudei fulano nem tchum para mim, nem obrigado deu. Então, nós ainda temos esses germes, né? E a gente passa por essas, não deu muito obrigado, justamente para a gente aprender que nós precisamos auxiliar sem buscar o muito obrigado, né? Mas não, a gente cobra, né? Então, nós ainda temos muito desses germes dentro de nós. Então, nós não vamos passar por essas tentações assim, tranquilamente. Por isso que o nome já diz, né? Tentações, né? Vai ficar nos tentando ali, né? Vamos ver se de fato mesmo, né? Se a Vera, o que ela está falando hoje, né? Ela já passou, ou só está falando da boca para fora. Então, a gente passa por algumas situações no nosso dia a dia, no serviço, no campo material, no espiritual, dentro da doutrina, não é? Os milindres, né? Como o Alessio gosta de comentar, de falar, né? Por que a gente se milindra, né? Porque é uma tentação que estamos passando. É uma prova, né? E a gente acaba
indo muito mal na prova, diga-se de passagem, né? A gente, se fosse uma prova de escola, nós teríamos tirando 0, porque a gente cai, né? E tem uma companheira aqui, a Edna, né? Que ela costuma dizer que a gente enfia o pé na jaca mesmo, né? Mas o importante também é levantar, né? É perceber, né? Como a Alessio e a Amanda colocou, é perceber, é cair a ficha, é se tocar, né? Que estamos equivocados, que aquilo nós não deveríamos ter feito, porque é uma lição, né? Nós estamos passando por essas lições. E o texto é formidável, esse texto, né? Com muitos pontos mesmo. Pena que não dá tempo, porque o Alessio já deve estar olhando no relógio. Mas tem um trecho que diz assim: só a morte da imperfeição em nós livrará-nos dela. Então, só quando a gente matar mesmo todas essas imperfeições, é que nós vamos estar livres, né? Dessas tentações, dessas situações. Enquanto isso, as lições vão se repetir. Aquilo como nós estávamos conversando antes, né? Que a gente costuma falar, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Aparece mesmo, porque nós estamos precisando. Vai chegar um tempo que não vamos precisar mais dessas assombrações, né? Não vamos rezar e elas não vão aparecer, porque nós passamos pela lição. E esse texto, esse trecho que o Emmanuel fala assim também: haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte. Então, todo momento nós vamos passar, né? Por todos os instantes, em todas as situações. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plenamente a luz. Como nós ainda estamos meio cá, meio lá, né? No final da sombra, começo da luz, nós ainda vamos passar. Faz parte. Que a gente encare isso de uma forma positiva, né? Que a gente encare isso como lições mesmo, como remédio amargo, mas que vão nos curar. Que nós estamos precisando desses remédios, nós estamos precisando dessas lições. Eu só sei se eu estou realmente curado, se eu já passei por por exemplo, não sou mais orgulhosa, passando por questões, né, de orgulho. Agora, se eu ainda me sinto humilhada, né? Nossa, o Alessio, você viu o jeito que ele falou comigo? Olha lá meu orgulho, né? Então, eu não passei ainda nessas lições. Não passei por essa lição. Como o exemplo, né, da moça que fala com o André Luiz. Ela passou, ela não sentiu aquilo que o André falou para ela como uma ofensa. Ela percebeu que o André Luiz estava numa situação difícil, estava passando por um momento difícil. Não sentiu aquilo como ofensa, mas nós, infelizmente, ainda nos ofendemos. Então, significa que precisamos passar por essas tentações. E vamos passar muito, né? Porém, como vocês bem colocaram, até quanto nós vamos precisar passar, né? É isso que também precisamos cair, né? Esse ponto em nós. Será que vamos precisar de mais 200, 300 reencarnações? Será que nós não vamos aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo? Não vamos ser santo, como o Alessio colocou, né? Escola de aprendizes não é para escola de anjo, mas é uma escola, o nome já está dizendo, para a gente aprender a iniciar a caminhada. E se estamos iniciando a caminhada, precisamos aproveitar as oportunidades, precisamos aproveitar as situações que estamos recebendo, as lições e, inclusive, as tentações. E uma parte, assim, já estou terminando, tá, Alessio? Ela está olhando no relógio. E algo que é muito importante mesmo, que vocês bem colocaram, é a prece. É esse nos ligar, né, com a espiritualidade de luz,
pedir força, pedir coragem, pedir proteção, que é uma forma também de estar trabalhando algumas questões em nós, principalmente as questões de que nós não conseguimos sozinhos, ainda não conseguimos. Ainda precisamos demais da ajuda de Deus, de Jesus, da espiritualidade, dos livros, das leituras, de todos os instrumentos, todas as ferramentas para nos auxiliar, porque temos ainda muita sombra, como disse Emmanuel, muito bem, muita sombra para iluminar, não é mesmo? Eu agradeço demais a oportunidade. Esse texto é maravilhoso, precisamos ler, reler, é só pegar na internet, quem não tem o livro Pão Nosso, para a gente estar colocando no nosso dia a dia essa leitura, essas reflexões, para nos ajudar, né? Principalmente quando vê aquelas tentações, né? Do brigadeiro, a gente estar firme, né? E falar não, obrigado. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. É isso aí. Também, rapidamente, né, para a gente agradecer a todos aí, mas a reflexão, ela tem esse chamamento, né, esse convite para que a gente tente se desfazer aos poucos desses nossos vícios, desses nossos defeitos. Vamos nos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. O item 3, se não me falha a memória, é o que fala da porta estreita, né, que é a mais difícil, é onde tem as tentações, que a gente percebe que estamos sendo tentados ali. Quando a gente começa a perceber a dificuldade de resistir àquela coisa ruim, né? Aquilo que não vai nos dar apenas o prazer material. Então, quando a gente percebe isso, percebe que a gente está mais materializando o espírito, né, do que espiritualizando a matéria, que seria o correto. Então, quando a gente percebe isso, é o caminho mais difícil. É um caminho de resistir mesmo, né? É o diabético que não pode comer o açúcar, assim como quando a gente tem algum problema com álcool, né? Ali a dificuldade que se tem, né, para poder resistir. Quando a gente vai falar de drogas, né, estudar sobre isso, a gente percebe a dificuldade que é para quem é dependente a resistir a isso. E assim a gente vai colocando em todos os desafios, né, do nosso mundo. Percebam que todos nós passamos pelas tentações, todos, sem exceção. Mas uns com determinados desafios diferentes. Mas o objetivo é o mesmo, né? E essas tentações, elas vão pegar naquilo que onde a gente mais tem tendência, onde mais tem problema. Por isso que são diferentes. Talvez eu não possa não ter problema com álcool, posso não ter problema com a língua, né, de meter o pau no outro, mas eu posso ter problema com droga. Então, se o meu problema é a droga, é onde você mais ter dificuldade. E, por incrível que pareça, mas é onde vai ser mais tentado, é onde surgirão mais oportunidades. Parece que a droga chega para as pessoas que têm problema com isso, chega de uma forma muito fácil. Para aquele que não tem problema com droga, não chega. Nunca nem ofereceram. Por quê? Porque já não tem mais esse problema, né? Como a Vera exemplificou lá do livro do Nosso Lar e do filme, né? Que a menina fala que não se sente ofendida, então não tem mais problema. Quando a gente tem problema de trânsito, que a gente é muito nervoso no trânsito, todo dia acontece algum problema com o trânsito. O dia que parar de brigar no trânsito, engolir seco, que é dificílimo, né? Porque na hora é tão, entre aspas, automático, que quando a gente percebe já está xingando, já está, né, naquele estresse todo.
Quando a gente opta por não, vamos ver se dá certo. E aí acontece, continua acontecendo, né? Batem, fecha, atravessa na frente, briga. E a gente vai relevando, aí para. Aí para de acontecer. Por quê? Porque aí, né? Pode até acontecer de novo, mas num espaço muito maior. Aquelas ocorrências diminuem. E assim é para tudo, né? Então, quando a gente resiste à tentação do doce, do brigadeiro por um tempo, depois já não é mais sofrimento, porque aquilo para nós já é normal, né? Que nem quando eu comecei a tomar café sem açúcar, era horrível. Falando, nossa, que coisa horrível, meu Deus, como que alguém consegue tomar? E aí, quando a gente se habitua, quando a gente coloca uma gota de adoçante ou qualquer coisa para adoçar, é o contrário. A gente ainda não tolera mais o açúcar no café. Olha que interessante, porque a gente conseguiu eliminar aquilo do nosso dia a dia. E hoje a gente toma café sem açúcar, não tem falta nenhuma, não faz falta nenhuma. Pelo contrário, quando coloca, eu falo, nossa, uma gota parece que está melado, assim, sabe? Então, é o exercício, que é tudo na vida é assim, né? No começo é difícil, mas depois se habitua. Então, vamos nos habituar no bem, né? Vamos tentar nos habituar a coisas saudáveis, tanto para a nossa matéria, para o corpo que precisa, quanto para a nossa mente, principalmente, né? O convite de hoje, então, fica nisso daí, para que a gente opte, né, pela porta estreita, que é a da dificuldade. E não aquilo que alarga, né, que vem as facilidades. Quando as coisas, a tentação, né, quando vem no e-mail assim, clique aqui para ganhar um iPhone 18 que vai lançar, vamos desconfiar, né? Porque a porta estreita não tem iPhone de graça, não. Então vamos evitar as nossas tentações com as nossas atitudes, com a nossa mente, com o nosso raciocínio, né? Agindo no bem. Vamos prestar atenção para identificarmos o que é o certo, o que é errado e fazermos a escolha correta. Esse é o convite. Eu agradeço a nossa querida Amanda, a nossa convidada de honra, Verinha, minha companheira de sempre, e a todos os nossos amigos que estão aqui, Célia, Edna, Alessandro, Daniela, Ivone, Albertina, Maria Martins, todos, e os que vão entrar também no programa gravado, meu muito obrigado. Até a próxima, que assim seja. Passo para você, Amandinha, fazer suas considerações e as vibrações finais. Obrigado, gente. Perfeito. Reforço novamente o quanto que eu fico feliz de estar com vocês, refletindo. A hora voa. São tantas coisas que a gente consegue trocar, ajuda tanto, que às vezes eu chego com uma ideia e eu saio daqui repleta de ideias e fico a semana toda pensando nessas ideias. Isso revigora o nosso espírito. Então, que mantenhamos aí o convite, estendamos essas reflexões ao longo da nossa semana, dessas tentações, como que elas chegam a nós e como que a gente pode bolar estratégias para que, como o Alessio deu o exemplo aí do café, cada vez mais a gente consiga ir se libertando daquilo que de alguma forma não nos auxilia, não nos favoreça na caminhada. Eu vi uma mensagem essa semana que falava assim, ó, mais ou menos assim, quando você estiver muito cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Então, a gente pode associar isso à mensagem de hoje, porque às vezes também os caminhos, eles são mais sedutores, porque a gente se sente mais desgastado, mais cansado, mais impaciente, como foi dado o exemplo do trânsito, e a gente acha que é mais fácil reclamar do que tentar ter uma postura diferente. Então, vamos olhar aí para as nossas ações internas, para o nosso corpo, para os sinais, para a gente conseguir ter a mente um pouquinho mais focada e bolar essas estratégias de resistência, né? Para o nosso espírito sair mais vitorioso dessa jornada. E assim, eu agradeço novamente a oportunidade, convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode permanecer de olhos abertos. Vamos, nesse momento, vibrando intensamente, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por esse bate-papo saudável, que tanto nos enriquece, nos traz esperança,
Vamos agradecendo à espiritualidade que esteve conosco, aos mentores individuais, da Web Rádio Cristo Consolador, desse programa, a todos que estiveram conosco acompanhando através do YouTube, do Facebook, e aqueles que futuramente irão acompanhar através da gravação. Vamos agradecendo e deixando sair dos nossos corações o mais profundo sentimento de esperança. Vamos mentalizando uma luz multicolorida que envolve todo o contorno geográfico, todos os países, sem distinção de nenhum. Vamos envolvendo em muita paz, em muita energia de diálogo, para que tenhamos sempre boas soluções dentro dos dilemas de cada nação. Vamos vibrando intensamente para que em todos os corações haja a esperança. Mas como diz Cortella, não aquela esperança só que espera, mas a esperança que faz o que é possível para a gente ter um amanhã melhor. Vamos vibrando intensamente pela saúde, que trabalhemos em todos os aspectos em busca da nossa saúde, seja física, mental, emocional, intelectual, que batalhemos por isso, para que tenhamos mais equilíbrio no nosso dia a dia. Vamos vibrando intensamente pela nossa comunidade, pelo nosso estado, pela nossa rua, pelos vizinhos, para que tenhamos sempre uma convivência mais harmoniosa, vibrando pelas seitas, filosofias, doutrinas que pregam o amor e a paz do Cristo, pela doutrina espírita que tanto nos esclarece, pelo Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Guaianazes e todos que lá frequentam. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar, por todos que lá estão, que a espiritualidade possa, com muito amor e carinho, sendo do nosso merecimento e necessidade, fazer uma visita ao nosso ambiente doméstico, reformular as energias, preparar essas energias para o decorrer da semana. Vamos pedindo licença para vibrar por nós, tão necessitados que somos, para que Deus, os amigos espirituais nos amparem e ampare a todos, todo filho que esteja precisando de algum tipo de esperança, filho de Deus, em diversas moradas aí da casa do Pai, que consiga o auxílio, o apoio, dentro do seu merecimento e necessidade. Vamos agradecendo novamente, deixando muitas vibrações em aberto, para que seja direcionado onde se fizer mais necessário. Remarcando o nosso compromisso de estarmos juntos numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada novamente e uma ótima semana a todos nós. Ótima semana, nós que agradecemos, né, Alessio? Sem dúvida. Agradecemos demais a Amanda, que tem um programa maravilhoso também aqui, né, na Web Rádio, na segunda-feira. Uns irmãos aí, né, Alessio? Que essa família, olha, né? Que família, hein? Agradeço glória, demais também aos companheiros que estão aqui conosco e que entrarão no programa gravado. Muito boa noite. E fica o convite da Vamos Resistir, né? As tentações. É isso aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, até a próxima. Muito obrigado, Alessio, Amanda. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Boa semana e feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais, Alessio. Feliz Dia dos Pais, Alessio. Feliz Dia dos Pais a todos Parabéns os companheiros. A todos os papais aí. Né? A todos os papais, as mamães que são também papais. agora, viu? Que agora é o pai de pet também, então tem vários Não pets, é? pais de pets aí que eu sei. Então, parabéns a todos. Parabéns a todos. Todos os pais. Muito boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.